diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade,
Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Te convidamos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Vamos subir, queridos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Vamos lá mais uma vez, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Jesus,
Jesus, amado do meu coração, Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Declare que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Só as vozes. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo, amado Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Santo. Tu és bem-vindo aqui. Incendeia o nosso coração, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos, coloca fome e sede, desespero por mais de ti, mais de ti, mais de ti e menos de mim, mais de ti, mais de ti. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer
declare em tua presença, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, em tua presença, oh, eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague.
Existe um clamor, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, teu reino, venha sobre nós, venha a tua justiça, venha o seu amor, Espírito Santo, Espírito Santo, Santo Espírito. Tudo que nós queremos é tua presença. Sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Sua vontade seja feita
aqui na terra, como é no céu. Sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Esse é o nosso clamor. A vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és o rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Jesus, nós te celebramos nessa noite, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor Jesus. O que nós pedimos nessa noite é que o Senhor mantenha o nosso coração atento, Senhor. Mantenha o nosso coração em rendição à tua presença, Senhor. É em rendição que o Senhor quer fazer nessa noite e durante esses dias. É o Senhor que renova o nosso vigor, a nossa força, Senhor Jesus. Que essa atmosfera seja conservada em nosso coração, Senhor. Eu chamo uma atmosfera de pureza sobre essa casa, Senhor. Uma atmosfera de santidade, Senhor. De temor ao Senhor. Que o frescor da tua presença permaneça em nosso meio, Espírito Santo. Como cantamos, Senhor, sacia a nossa sede, lava o nosso interior. Nós queremos beber do teu rio vivo, Senhor. Teu rio que traz vida e lava tudo aquilo que está em morte, Jesus. Lava-nos, Senhor Jesus. Beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero
Aleluia. 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 Te adoramos, te desejamos, Senhor. Te celebramos, Senhor. Te recebemos, Senhor Jesus. Te recebemos, Senhor Jesus. Te recebemos, Senhor. Precisamos tanto da Tua presença, Senhor. Nós te recebemos, Senhor Jesus. Precisamos tanto do Teu Espírito Santo nos convencendo nesses dias, Senhor. Nós te recebemos, Espírito Santo. Nós te queremos, nós te desejamos. Aleluia. Boa noite, meu irmão. Você consegue dar uma respirada aí? Depois de uma chuva dessa, né? Eu estava falando com alguém lá no Evangelho de Mateus 24, né, 25 ali, o Senhor está falando assim com o povo de Jerusalém: ore para que a fuga de vocês não aconteça no sábado, né? Para que não aconteça no inverno. Aí eu brinquei com a pessoa: e nós crentes oremos para que o Senhor não venha no dia de chuva, né? Achou que ia falar coisa séria, né? Mas é sério. É sério. E curiosamente hoje a gente está sem internet, né? Já parou para pensar se a gente dependesse de internet para comungar, irmãos? Já parou se a gente dependesse de internet para a gente ser igreja? Amém? Eu, antes de pregar, eu quero chamar o Beto aqui, quer compartilhar uma palavra com a gente sobre generosidade. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Como é bom sentir a presença de Deus, a presença do Espírito, a presença de Jesus aqui nesse lugar, né? É maravilhoso isso. Irmãos, ontem à noite eu estava conversando com o Felipe e o Hudson. Eu iria estar aqui à frente com vocês para falar alguma palavra aqui. Fui dormir ontem à noite, a minha esposa falou assim: meu Deus, não vem nada para eu falar assim, uma palavra específica para falar. Acordei hoje cedo, era 4h15 da manhã, falei assim: Senhor, o que eu vou falar para aquele meu povo ali? E assim, é uma coisa que queima em mim, é uma palavrinha simples que é generosidade. E o Hudson aqui, sem saber qual era o meu título aqui sobre generosidade, hoje é como expressar a generosidade. E eu quero hoje compartilhar com vocês em cima de um texto em 2 Coríntios 9, o versículo 5. Vou falar lá o que o apóstolo Paulo, né? O que ele falou ali. Amém? 2 Coríntios 9, versículo 5 diz: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela está pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então, a base do que eu vou falar hoje é esse texto aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele envia à frente dele um grupo de irmãos para essas pessoas falarem ali para aquele lugar que eles tinham uma missão ali. Qual que era a missão deles? Preparar as contribuições que Paulo havia pedido. Simples. E lá em Atos 11, né, Ágabo, um profeta, anuncia que viveria uma fome ali naquele lugar, né, na Judéia. E Paulo mobilizou várias igrejas e pessoas para ajudar a arrecadar fundos para suprir essa necessidade. O primeiro ponto aí que eu quero colocar é: que preparação seria essa que Paulo pediu para ir à frente, para esse povo ir à frente? Segundo, era para preparar a contribuição? Não, porque eles já sabiam que eles iriam contribuir.
Segundo, era para convencer o povo, ele pediu para esse grupo de irmãos e irmãs para convencer aquele povo? Também não. Por quê? Porque eles já haviam prometido a contribuição. Então, o que eles foram fazer lá antes? Eles foram preparar a contribuição de modo que eles ofertassem com generosidade e não avareza. Por isso que aqueles irmãos foram antes. E só para a gente entender um tiquinho, eu acho que eu já falei isso aqui, mas para a gente não esquecer nunca. O que é generosidade? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. E o que é avareza? Qualidade ou característica de quem é avarento, de que tem apego excessivo ao dinheiro, a riquezas. Vocês conseguem entender generosidade e avareza? Então, a generosidade é a alegria de dar, enquanto a avareza tem a ver com uma atitude errada no coração na hora de dar. Jesus, Deus fala, logo na frente no versículo 7, fala, Deus ama aquele que dá com alegria. A gente já fala sempre isso aqui, Deus ama aquele que dá com alegria. Outra pergunta, por que Paulo preocupa em deixar registrada a expectativa da generosidade? Ele não tinha uma meta a cumprir, ele não estava preocupado com quanto ele iria arrecadar, mas sim, ele estava preocupado em fazer com que aquele povo tinha uma atitude correta na hora de contribuir, que eles contribuíssem com generosidade, não com avareza. Vamos lá então. Precisamos entender que Deus é generoso. Deus é generoso, não esqueçam disso. Deus é generoso. Tudo que temos é porque Ele foi generoso conosco, Ele deu para a gente tomar conta, Ele é generoso. E Ele espera de nós uma generosidade, que nós sejamos como Ele. Está lá em Efésios 5:1, que nós temos de ser imitador de Deus como filho amado. Temos que ser generosos igual a Deus. Outro ponto aqui, Deus espera que possamos andar em generosidade, porque isso representa a Deus. Isso é a natureza de Deus. A gente precisa de ter isso na nossa vida como um estilo de vida, essa generosidade. Deus quer isso para nós. E sempre temos algo a dar, tendo muito ou não, mas que a alegria em cada oportunidade que aparecer diante de cada um de nós, que ela se manifeste. A gente tem que aproveitar o momento desse privilégio de dar, de ofertar, de contribuir com alguma coisa, que isso se manifeste dentro da gente, que isso não faça por obrigação, isso tem que ser de dentro para fora. Vocês estão entendendo até aqui? Quando não fazemos isso, irmãos, nós nos tornamos egoístas. É forte essa palavra, Nós nos tornamos egoístas. Por quê? Porque precisamos entender que a gente não precisa ficar só para a gente precisa compartilhar isso. A gente precisa ajudar o próximo. Eu gosto de frases e pequenos textos de quando eu vou estudar, de quando eu vou ler alguma coisa, eu sempre pego um texto, uma frase, alguma coisa e gravo. Aí, hoje veio esse texto pequenininho aqui, Embora o dar de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso recurso para abençoar a vida de outros, seja uma responsabilidade que a gente tem, isso é uma resposta que Deus espera que não necessariamente seja cumprida só com o senso de obrigação, que seja com prazer. Isso tem que ser com prazer, isso não tem que ser obrigado. A gente tem que fazer a contribuição, o ajudar ao outro com prazer. Não por, o irmão está necessitado aqui, o Hudson ajudou o Felipe, eu vou ter que ajudar também. Não faça isso, não faça isso. A gente está, exemplo, vendendo camisa ali, e eu vi que a igreja está comprando, e eu, nossa, não faça isso, não faça isso. Faça com alegria.
de você ver o seu irmão contribuindo com aquele momento, e eu vou fazer parte daquilo. Eu vou contribuir também. Eu vou fazer com alegria, com prazer. Deus, Ele gosta quando a gente faz isso com prazer, com alegria. Temos que fazer algo por alguém ou por alguma coisa sem mesmo esperar algo em troca. A gente já sempre fala isso, né? Se não for por necessidade, que seja para expressar a honra. Isso é forte a hora que eu vi isso daqui. Tem pessoas que não passam por necessidades, mas isso não impede da gente ajudar essas pessoas. Entendeu? Tem gente que, o Leandro não tem necessidade nenhuma, ele é bem de vida, então eu não preciso ofertar na vida dele. Não, não é assim. A gente precisa de estar sempre ajudando, mesmo sabendo que talvez ele não tenha a necessidade, mas ele sempre precisa de algo que a gente tem para dar. Sempre. Honrar é para quem merece e não necessariamente para quem precisa. Simples. É claro isso. A gente precisa entender isso. Nós vamos de honrar e não pela necessidade, é pelo prazer de quem precisa mesmo. Na Bíblia fala que devemos honrar nossos pais, né? Que eles tenham necessidades ou não. Temos que aprender a honrar, inclusive, eu anotei aqui bem forte, no aspecto material e financeiro. A gente sempre quer ajudar, a gente sempre quer ofertar alguma coisa para alguém, alguma coisa que já não, talvez, sirva mais para a gente, uma coisa que está, essa camisa aqui já está velha, já está... Não. A gente tem que pegar o que ainda serve para a gente. A gente tem que honrar a pessoa com uma coisa que a pessoa ainda vai usar, a pessoa vai usufruir. Não adianta eu pegar uma camisa minha que está velha, que eu não vou usar mais, e a gente tem um exemplo da case, e colocar na case ali. Não, coloca uma camisa nova. A gente sempre fala, né? Se você quer ganhar camisa, oferta a camisa. E eu sou prova disso. E muitas. Se você oferta a camisa, você vai ganhar camisa. Se você oferta tênis, você vai ganhar tênis. E não é que, então eu vou ofertar dinheiro que eu vou receber dinheiro. Não, não faça nada em troca. Nada. Nada em troca. Até aí está tudo bem? Deus não quer apenas nos abençoar. Ele quer que a gente se torne abençoadores. Ele não quer apenas nos abençoar. Ele quer que a gente torne abençoadores, que a gente abençoe outras pessoas. Ele diz, trabalhe para que você tenha o suficiente, não para ti, mas para socorrer o necessitado. Quer mais clareza do que isso? Não precisa aqui, trabalhe para que você tenha o suficiente, não para ti. Eu vou trabalhar, não é só para mim, mas para socorrer o necessitado. Fica claro que Deus não quer apenas que Ele dá apenas o que a gente precisa. Ele vai sempre dar a gente coisas a mais para a gente dar. Ele não vai dar ali, um Beberto precisa só daquilo. Não, Ele vai estar sempre dando a gente coisa a mais. E nós precisamos entender quais são essas coisas a mais que Deus está dando para a gente. Para a gente ofertar, para a gente dar, para a gente contribuir com uma outra pessoa. E, gente, todo mundo tem uma necessidade. Todos nós temos uma necessidade. É o que eu falei lá. Não achem que o Leandro já tem tudo, ele não... Sempre ele tem alguma coisa para receber e sempre ele vai ter alguma coisa para dar. Sempre. Não podemos ser uma represa. Temos que ser um leito de rio, onde a água entra, a água sai, a água entra, a água sai, a água entra, a água sai. Nós precisamos ser esse canal que Deus, a gente ser esse canal de bênçãos que Ele vai nos dar e esse rio vai embora, ele vai ali, a água vai entrar. A gente precisa de ser esse leito de rio e não a represa. Já está fechando. A melhor forma de chamar a atenção de Deus é quando a gente enxerga o outro. Imagina a felicidade de Deus em ver a gente ajudando o próximo. Ele vê, esse meu filho, ele está fazendo o que eu quero, eu vou abençoá-lo para ele abençoar outra pessoa.
Isso aí é uma maneira da gente chamar a atenção a Deus. Ele vê a gente ajudando o próximo. Quando a gente se dispõe a fazer algo pelos outros, nós podemos experimentar muito mais daquilo que Deus tem por nós. Muito mais. Muito mais. Creiam nisso, igreja. Creiam nisso. E para a gente fechar aqui, ó, era uma palavra bem curta, mas para mim, a hora que eu fiz isso daqui, eu achei ela bem forte, que andar em generosidade não é uma opção. Não é uma opção. É uma orientação. É a expectativa de Deus a nosso respeito. É a parte do plano de Deus, do propósito dele em nossas vidas. Simples. Simples. Que nós possamos ser generosos. Que nós possamos entender o que é a generosidade, como a gente vai expressar essa generosidade, como a gente vai fazer isso. Nós possamos ser um canal de bênçãos, esse rio, para a gente fluir essas bênçãos para outras pessoas. E assim a gente fazer com que isso daqui, ó, essa comunidade nossa em Itaxina, a gente vira um rio de bênçãos, que a água vai, a água volta, a água vai, a água volta. Nós só precisamos de entender isso, gente. Sim, essa palavra, quando eu ouço generosidade, ela é séria, ela queima em mim, porque é uma coisa que mexe com a gente. E enquanto a gente não praticar sem entender, a gente precisa de obedecer, entendeu? É difícil ter hora de entender, mas quando a gente começa a praticar e a obedecer, flui. É mais fácil. É mais fácil. A conta no final do mês, quando a gente vai falar de finanças, ela não fecha. Ela não fecha. A minha não fecha há anos. Não fecha há anos a minha conta. De eu falar assim, ó, não vai dar e no final do mês dá. Ah, eu estou recebendo isso, no final do mês está sobrando a mais. Então a conta não fecha de Deus. A conta de Deus é diferente da nossa. A gente tem R$1.000, nós temos 1.000 para pagar, sobra 0. Para Deus, talvez não. Ou não é, você tem 1.000, você vai gastar 1.000. Uai, mas está sobrando ainda R$500. O que está ocorrendo? E é bem assim. Eu falo com vocês que eu sou uma testemunha viva aqui. A minha conta não fecha há anos. Não fecha há anos. E eu tenho zelo em organizar as minhas contas para ele ver que, ó, eu estou aqui fazendo o que você pede e eu preciso ser generoso, eu preciso mostrar para os meus irmãos que precisamos ser generosos. Por isso que eu acho que toda vez que eu subo aqui a palavra generosidade, né, eu falo muito dela, porque é o que a gente precisa viver. É simples, é claro. Amém? É isso. Você que vai devolver aí seu dízimo, a sua oferta, faça com alegria, faça com prazer. Aproveite esse privilégio de ajudar o próximo, de ajudar aqui a nossa igreja. E é isso, irmãos. Que Jesus abençoe vocês. Fiquem à vontade. Amém? Amém. Não lembro se eu cumprimentei vocês, gente. Boa noite. Hoje a gente começa aquela série, né, sobre parábolas. E a gente não está fazendo de uma forma organizada, vou pegar essa, não. A gente está fazendo um misturado. Então pode ser que eu esteja aqui hoje, semana que vem seja a Priscila ou o Felipe. E a gente vai sempre fazendo isso, né? A gente não está seguindo uma ordem. E antes da gente, como hoje é a primeira, talvez, aula, né, ou nossa primeira parábola, antes de eu entrar na parábola propriamente dita, eu gostaria de ler algo com vocês introdutório sobre parábolas, para a gente ter noção da seriedade do que é quando a gente está estudando as parábolas. É o jeito que Jesus ensina, né? É o jeito que Jesus ensinou os fariseus e os seus discípulos também. Abra lá em Mateus 13. Mateus 13 é o capítulo das parábolas de Jesus, né? Não é lá que eu quero pegar a primeira parábola, mas eu quero pegar uma nota de Mateus 13, para que o nosso coração já entre
com temor no que a gente vai ouvir, né, no que a gente vai ler durante esses dias aqui. Vamos lá a partir do verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, dele Jesus, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. 2 pontos. Porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então a gente já pisou num terreno bem sagrado aqui, né? Porque a gente vai falar de parábola, não dessa propriamente dita dos semeadores hoje, mas a gente precisa entender que quando a gente está entrando, pisando nesse terreno de parábolas, a gente precisa ter essa mensagem que a gente acabou de ler, bem clara. Se a gente ouve as parábolas com o coração indisposto a aplicar o que a gente está entendendo, já está lá, escrito. Esse povo de má vontade está me ouvindo. É por isso que eu falo em parábolas. Já parou para pensar aquela pessoa que quer saber informação? Eu lido com isso direto, as pessoas nos perguntam, mas como que é isso? Como que é isso? Cara, lê João 3,16 e fica com isso, né? Jesus te ama, amém? As pessoas querem ter informação, mas elas não querem que o seu coração se comprometa com a informação que elas estão ouvindo. Então eu já te dou uma de cara, uma abertura, né? Um bem-vindo às parábolas desse jeito, né? Que a gente precisa ter temor do Senhor quando a gente vai tratar principalmente desses assuntos, que basicamente as parábolas ele destinou bem para os fariseus. Irmãos, ok, eram líderes, mas quando a gente pega, aplicando a nossa própria vida, os religiosos, os que deveriam portar a palavra, os que deveriam instruir a outros, os que deveriam conduzir a muitos, somos nós, né? Somos nós. Então, eu não sei você, mas quando eu leio parábolas, e principalmente as palavras aos fariseus, eu falo, para mim em primeiro lugar, ok? Dito isso, vai um pouquinho para frente aí, abre lá em Marcos. Entenderam a introdução, gente? Sério, não é? O povo que ouve de má vontade. Jesus não quer nenhum tipo de compromisso com esse tipo de pessoa, né? Por isso que ele fala com parábolas, para ele achar que ele entendeu e vai achando. Aí na hora que ele fala a palavra dura, você tem que comer da minha carne e do meu sangue, todo mundo vai embora. Aí ele fala, ok. Quer ir também? Pode ir. Os 12, vocês querem ir também? Pode ir. Né? Vamos lá, Marcos, lá no capítulo 12, vamos ler lá até o verso 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. E lhe bateram na cabeça e o humilharam. E ainda enviou outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado que era aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Que parábola forte, hein, gente? E eu quero só contextualizar com vocês. Percebe que o início da parábola aqui, que Jesus, o início do capítulo 12 fala, então Jesus, ou seja, está dando um motivo. E para a gente entender o motivo dele estar contando essa parábola, a gente precisa voltar um pouquinho. Eu não vou ler com vocês, mas vocês vão lembrar disso. Jesus entra no templo e ele vê os cambistas lá.
É a hora que a gente, assim, queria pagar de camarote para assistir Jesus dobrando o pessoal no coro, né? Vamos dizer assim, derrubando as mesas dos cambistas. E isso é introdutório, porque ele entra no templo, e por que ele faz aquilo? Ele começa a falar que o povo era covil de ladrões, né? Dentre outras coisas que aconteciam ali naquele pátio externo, pátio dos gentios, tinha uma delas que era, eles cortavam o caminho pelo templo, ou seja, estava pegando o templo e tornando como algo comum. Você lembra do profano? Pegando aquilo que era santo e transformando em comum, então usava como uma estrada para cortar caminho. Mas o ponto é aqui, que quando Jesus vira a mesa dos cambistas, o que acontecia? O templo, a gente chegava para adorar. Como que se adorava no Antigo Testamento, irmãos? Alguém? Cri. Sacrifício. Você podia chegar de mão abanando para adorar num templo? Podia, irmãos? Você podia chegar, como muitos de nós aqui chegamos na reunião aqui com a cara de vaca e não quer cantar, não quer levantar a mão? Podia? Era aceita a adoração? Já parou para pensar que você adora a Deus talvez e que não é aceita? A gente nem começou a entrar na parábola ainda. Já parou para pensar que tem coisas que a gente faz que só na nossa cabeça que Deus está recebendo? Só. Viu? A preguiça, o desânimo, a má vontade, o cansaço, é real o cansaço, mas dobrar-se a Ele é uma escolha. A tristeza é real, as coisas que acontecem para a gente ficar triste, mas dobrar-se à tristeza é uma escolha, né? A Bíblia diz, alegrem-se, outra vez eu digo, alegrem-se. Então, enfim, essa introdução. Mas então você se chegava para adorar a Deus com um sacrifício. E o que acontecia? Os bonitão do sacerdote, eles faziam o seguinte, falavam então se a Priscila chegasse para, um homem, né, melhor, chegasse para adorar, e ele levava lá o seu cordeiro, o seu sacrifício. Então vamos supor que eu sou o sacerdote e eu vou receber o sacrifício. Fala que esse sacrifício aqui, Deus não vai aceitar ele não. Olha só que coisa séria. Eles já julgavam que Deus não aceitaria o sacrifício deles. Então o que eles faziam aqui? Pode ir lá no cambista, que lá tem sempre um sacrifício que Deus aceita. Então você compra o sacrifício, porque esse não vai ser aceito. E isso fica bem sério. Isso fica bem sério. Eu não quero nem tentar aplicar isso para o nosso contexto de hoje. Quando alguém se coloca entre intermediador, embora eles eram responsáveis naquela época, isso era genuíno, isso era legítimo, mas acontece que eles estavam pegando, como se eles fossem a mente de Deus, falando, olha, nós não vamos aceitar seu sacrifício, você pode comprar. E na frente de Jesus, é óbvio que ele ia virar e começar a xingar o povo. E então, dando esse pano de fundo, vocês vão lembrar que depois, ele passa por uma figueira e não tinha fruto, o que ele faz? Amaldiçoa ela. E depois, quando ele volta do caminho, os discípulos falam, olha mestre, aquilo que a figueira está seca até a raiz. Aí ele fala, se vocês tiverem fé, você pode dizer para esse monte. Esse é todo o contexto que a gente está caminhando. E aí os fariseus começam a questionar, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Qual é a autoridade? E Jesus vai e pergunta, né? Me fala sobre João Batista, o batismo dele. É dos homens ou de Deus? E eles pensaram, se eu falar que é de Deus, o povo vai pegar a gente aqui, porque eles acreditam que João Batista é realmente o profeta. Aliás, se eu falar que é de Deus, Jesus perguntou, então Jesus ia perguntar, por que então vocês não aceitaram esse batismo? Mas se eu falar que é dos homens, eles vão apedrejar a gente, porque o povo realmente cria que João Batista era um profeta de Deus, e de fato ele era um profeta de Deus. Então Jesus pega eles. E aí vem a nossa parábola. Então, Jesus contou uma parábola. Então, por causa do questionamento, qual é a autoridade que o Senhor tem para falar essas coisas, para fazer essas coisas que a gente viu o Senhor fazendo? Então o Senhor vai e conta essa parábola. E o que essa parábola fala, irmãos? De lavradores. Fala aqui, ó, vamos ler de novo o Nissim aqui, ó. Certo homem plantou uma vinha. Vamos lá, ele plantou uma vinha, você sabe o que é uma vinha, né? Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns trabalhadores e foi fazer uma viagem. Ele está contando uma alegoria, uma parábola, uma alegoria, para ele explicar algo muito mais sério. O que ele estava explicando era realmente a nação de Israel, que é como uma vinha. Depois você pode até ler Isaías 5. A nação de Israel tida como uma vinha. O que ele está falando? Olha, esse senhor, esse fazendeiro, ele arrendou a vinha para alguns trabalhadores. O que ele fez? Ele colocou uma cerca ao redor da vinha. Ele plantou uma vinha. Ele que plantou a vinha, colocou uma cerca ao redor da vinha. E ele construiu uma torre de vigia. O que servia a torre? Para você vigiar os inimigos da vinha.
e ele fez ainda um tanque de prensar, ou seja, em outras palavras, o que ele fez? Tudo. Ele deu a condição para que aquela vinha frutificasse. Alguém está entendendo? E Jesus está falando isso para quem? Para os fariseus. Ele está falando isso para quem? Para os líderes religiosos. O que ele está falando? Olha, tudo que Deus fez pela nação de Israel, o templo e tudo, isso é considerado como uma vinha que ele colocou segurança, e colocou condição dessa vinha frutificar. E ele dá um exemplo. E esse Senhor enviou os seus escravos, né? Os seus servos, para que no tempo da colheita, irmãos, para que no tempo da colheita ele tivesse os frutos da vinha. Aí Jesus está falando, a uns eles espancaram, a outros eles mataram. Jesus está fazendo menção de quê? Quem que são esses lavradores? Aliás, quem que são esses servos que estão indo requerer o fruto? São os profetas. E se você olhar bem a história, os profetas, realmente, lembra do profeta Jeremias, o profeta chorão? São os profetas. Isaías, diz a tradição que foi cerrado ao meio, não é ao meio assim igual mágico, não, é ao meio assim, ó. Imagina como que deve ser gostoso, né? Lembra dos profetas? Como que mataram os profetas? Zacarias, que foi morto entre o altar, né? Ele está falando que Deus enviou, o que Jesus está tentando dizer para eles aqui, na verdade ele está dizendo, eu acho que essa parábola é tão clara quanto pode ser, que Jesus está dizendo, olha, eu plantei a vinha, eu dei toda a condição para essa vinha frutificar, e toda vez que eu vou requerer o fruto dela, vocês matam os que eu envio para vocês. Vocês matam os profetas, que vêm trazer a minha mensagem. Vocês matam todos os que são enviados, vocês expulsam, vocês não me recebem. E aí ele está falando, faltava um só para enviar. E aí ele falou, por fim ele enviou seu próprio filho, porque ele pensou, eles vão respeitar ele. Irmãos, acontece que Jesus está aqui, Jesus estava curando, Jesus está fazendo milagre, coisa que ninguém fez. Jesus estava ressuscitando mortos. E eles estavam assistindo isso. Pensa assim, olha a parábola. Vamos pensar um pouco. Olha a parábola. Na cabeça do seu Senhor, ele falou, a esses respeitarão. A esse, Jesus, filho dele, respeitarão. Porque nenhum dos profetas antigos fez tantas coisas quanto Jesus fez. Então, assim, se eles estão vendo Jesus aqui, em carne e osso, vivo, eles vão crer. Mas eles fizeram ainda pior do que fizeram com os profetas, né? E se cumpriu em Jesus, porque isso aqui, irmão, se você for pegar, é as últimas mensagens de Jesus. Isso aqui é bem mais contextualizado em Mateus 21, 22, 23, 24, 25. É a última mensagem de Jesus antes dele ser crucificado, antes dele ser morto. Então ele estava, e olha para você ver, como que eles armaram um complô para matar Jesus, já se cumpre que eles realmente iam pegar o filho dele e ia matar. Jesus estava até profetizando, na minha opinião aqui, em parábola, que eles iam matar ele. Até que vocês entenderam o que significa essa parábola? Para a gente poder entrar nos pormenores, ao que se aplica a gente. O que significa essa parábola? Que Deus o tempo todo estava estendendo a mão para um povo rebelde, e esse povo era de duro coração. É o povo que adorava o Senhor com os lábios, e o seu coração estava longe dele. O tempo todo Deus estava estendendo, e por fim ele enviou o seu filho. Mas até esses eles não ouviram e mataram. Até aqui vocês entenderam? Então o que Jesus estava falando com os fariseus? A pergunta, Mateus 21 vai deixar isso um pouco mais divertido. Porque aqui, em Marcos, é o próprio Jesus que responde a pergunta. O que fará aquele Senhor? É o próprio Jesus que responde, ele vai matar eles. Mas em Mateus 21, Jesus faz a pergunta e quem responde é eles. Ou seja, as próprias palavras deles pegaram eles. Então Jesus pergunta, o que vai fará o Senhor da vinha quando ele vier? Vai matar eles de forma terrível. Irmãos, o que fará o Senhor da vinha quando ele vier? A gente está aguardando um Senhor que vem. Esse Senhor arrendou a vinha, deixou sob responsabilidade dos líderes ali, dos sacerdotes. Foram justamente eles que mataram Jesus. Foram justamente eles que, no tempo da colheita, o Senhor vem. E agora, eu acho sensacional como que a Bíblia é colocada, porque antes disso aqui, gente, você percebe que Jesus fez um movimento. Jesus não só ensinava, Jesus cumpria o que ele ensinava. Então, Jesus está ensinando, então, ao mesmo tempo aqui, ele está fazendo o quê? Vou até aquela figueira, porque eu estou com fome. E quando ele chega, a figueira não tem fruto para saciar ele. Ele amaldiçoa. E agora Jesus conta uma parábola de uma vinha, que o seu Senhor envia servos para que no tempo da colheita, no tempo que ela está frutificando, para ele requerer o seu fruto.
e eles não dão aquilo que é direito do Senhor da vinha. Em outras palavras, irmãos, o povo de Israel, o tabernáculo, tudo, isso pertencia ao Senhor e pertence ao Senhor. E o Senhor é quem? É Deus, quem enviou seu próprio Filho. E de tempos em tempos o Senhor enviava um profeta, porque a nação estava desviando. E o que eles faziam? Endurecia o coração, não ouvia e ainda batia nesse profeta, matava esse profeta. Agora vamos tentar aplicar isso para a gente, porque lá em Mateus 21, quer ver? Abra lá, só para a gente ler o finalzinho dele. Ou se quiser eu leio aqui. No verso 43 diz o seguinte: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que dê os frutos do reino. Aqui, Mateus, o que Jesus está falando aqui? Que ele está falando que essa responsabilidade espiritual de levar o Senhor, de levar a mensagem de Deus, ia ser tirado deles e dado a outros tipos de lavradores. O que Jesus está falando aqui, que ia ser tirado a autoridade desses judeus, porque eles não receberam, e seria dado a quem? Aos gentios. E como que nós, gentios, entramos como os lavradores, os mensageiros de Deus? Como? No meio da igreja, gente. É isso que Jesus está fazendo. Agora, a igreja não é formada só de gentios. A igreja hoje é predominantemente gentílica. Porque a liderança de Israel não recebeu naquele tempo, e até hoje tem o seu coração duro, mas existem muitos judeus que se converteram, o próprio Pedro, Paulo e tantos outros ali. Mas a nação, como um só homem, não reconheceu Jesus. E para Jesus falar que eles reconheceram ele, tem que ser a nação, como um só homem, o reconhecendo. Até aqui, vocês estão entendendo? Estão achando vocês quietinhos, com sono? Vamos lá, vamos ficando. Estou tentando ser breve nessa parábola, é uma parábola rápida. Então aqui Jesus ele está falando que vai tirar essa vinha e dar a outro. Porém, esses aí que rejeitaram ele serão pisados. Agora, irmão, se ele faz isso com o seu próprio povo, com a videira verdadeira, o que ele não vai fazer com aquela que é enxertada, como uma oliveira brava, aliás, né? Enxertada, que somos nós, que não éramos povo antes, que não tínhamos Deus, como a Bíblia testemunha acerca disso, não tínhamos Deus no mundo, vivíamos soltos, sozinhos, estávamos desvinculados do Senhor, estávamos separados dele. Se ele está disposto a pisar os lavradores da sua vinha, do seu próprio povo, o que ele não fará com a gente? O que ele não fará com a gente? Então, algo que eu queria talvez colocar na mente de vocês é que, e é uma proposta, que talvez essa parábola seja de mordomia. Mordomia. O que a gente pode entender? Se Deus, falando ali, se Jesus estava ensinando, vinha, plantei a vinha, dei todas as condições para a vinha dar fruto, produzir, para ela ser produtiva, e é mais do que normal que eu, como Senhor, queira receber os frutos, porque eu investi nessa vinha. Agora, se Jesus nos comissiona o Evangelho, que é onde começa a coisa com a gente, é onde que a gente nasce de novo, é mais do que normal que de tempos em tempos ele visite a mim e a você, requerendo os frutos do investimento que ele fez na minha e na sua vida. E a pergunta é, irmãos, será que se Jesus vir até nós hoje, será que ele não é capaz de amaldiçoar a gente, como amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto? Vamos lá, alguém precisa estar queimando comigo aqui. Já pensou, Beto? Há 5 anos atrás eu fui em você, você não tinha fruto. Lembra daquela outra parábola? Não, Senhor, não arranca ele não. Deixa eu cavar em redor, deixa eu adubar, daqui a pouco o Senhor volta. Tá bom, mas se eu voltar e não tiver fruto, arranca pela raiz, porque está inutilizando a minha terra. Irmão, se daqui... Aí, Beto, te veio daqui a 5 anos atrás, aí ele vem hoje, depois de 5 anos. Você não tem nada, você não produziu nada, eu te dei as condições perfeitas de você produzir. Coloquei uma torre de vigia, coloquei cerca, minha mão te protegia de todo mal. Te dei recursos para que você multiplicasse, para que você prosperasse, gente. É prosperar em Deus, o Evangelho, me transformando na imagem e semelhança dele. Ou seja, que 5 anos antes ele tem que estar menos parecido com Jesus do que hoje. E que daqui 5 anos, eu e você temos que estar mais parecidos com Jesus do que hoje. Amanhã, na próxima hora, depois dessa mensagem. Alguém está entendendo? A coisa fica feia aqui, não fica para o nosso lado. A coisa não fica bonita para o nosso lado. Porque a gente fala, né? Ah, é o povo judeu, eles são difíceis mesmo, irmãos. Isso é o Evangelho contado em forma de história.
Quando você vê o povo que vê a coluna de fogo, ao mesmo tempo está amaldiçoando Deus ali, sou eu e você. Quando você vê o maná caindo do céu, e ao mesmo tempo o povo reclamando, que maná miserável, eu quero comer carne. Irmãos, meu Deus. É rejeitar a dieta que o Senhor mandou no deserto. No deserto não é lugar de encher o pandu, é lugar de você ter noção da realidade, sentir o cheiro do que é deserto. Você ser sério com aquilo que é desértico. Que é o lugar onde o Senhor quer falar o nosso coração mais seriamente, né? Onde que está silenciando vozes, onde que está apagando luzes desnecessárias. Então Ele dá um alimento simples, o pão que desceu do céu e a água que saiu da rocha. E a Bíblia diz, o livro de Hebreus, se eu não me engano, vai falar que essa água, essa rocha, era Cristo. Já parou para pensar como que a gente reclama da simplicidade do Senhor Jesus? E a gente está igual aquele povo, fala, que água amarga, que pão maldito é esse? Eu quero voltar para a cebola do Egito, eu quero voltar para o mundo. E, curiosamente, existem muitas pessoas que voltam para o mundo. Preferem comer cebola no Egito. É uma parábola de mordomia. A gente fala muito sobre mordomia e a nossa vida toda tem a ver com mordomia, como a gente lida com tudo que Deus nos confiou. Mas, essencialmente, o que eu quero chamar a sua atenção hoje aqui, irmãos, é o que o Evangelho está produzindo em mim e você. Eu sou um homem mais maduro hoje? Eu acho que 5 anos é tempo suficiente, porque os discípulos ficaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Eu acho que 5 anos é tempo suficiente para eu e você tomarmos vergonha na cara e sermos cristãos de verdade. Eu acho que é muito tempo. Eu acho que a gente podia pegar um compromisso e falar, Senhor, pelo menos daqui uns 3 anos, eu quero ser uma pessoa confiável. Que o Senhor pode confiar a mensagem do Evangelho. Na hora que o Senhor vir requerer o fruto do Evangelho em mim, o Senhor vai ter ele. Irmãos, eu acho que tem irmãos escondendo a mão nesses tempos. O Senhor confiou a eles talentos, o Senhor confiou a eles coisas sérias, dons espirituais, e eles, não, já tem quem faz. Não é comigo que o Senhor. O Senhor é pessoal, Jesus é pessoal. De repente tem pessoas aqui que o Senhor está chamando para missões, para pregar o Evangelho para outras pessoas. Não, mas não é comigo não, já tem gente demais fazendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já parou para pensar que pode ter pessoas sendo chamadas aqui para compor canções, para estar atento, com os ouvidos atentos para ouvir o que está acontecendo no trono da glória de Deus? E na hora que o Jesus... E aí, cara, como é que está? Não tem fruto? Maldita, nunca mais dê nada. Irmãos, é a mordomia do Evangelho em nós. Aí você escuta sempre a gente ensinando, lê a sua Bíblia. Não precisa de ler tanto. Ora, não, isso aí é para gente especial, né, Felipe? São os especiais que oram. Irmão, já parou para pensar que Deus pode querer te falar uma coisa pessoal que Ele nunca vai falar para mim? Eu só vou saber se você tiver com seu ouvido atento ao que Ele vai te falar. Eu vou saber da revelação da palavra que Ele quer falar para você. E a Bíblia diz que quando a gente não se posiciona, no nosso lugar é o corpo todo que padece. Corpo todo de Cristo. Tem uma palavra para Ezequiel que a gente sempre treme diante dela, né? Que o Senhor fala, vai lá e fala para aquele povo. Se você não falar e ele perecer, vai perecer por causa do pecado dele, mas eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar de você. Você já parou para pensar, irmãos, que tem pessoas ao nosso redor que vai perecer, talvez pelo pecado dele. Olha, se perecer, na minha maneira de crer, é realmente pelo pecado dele. Mas que Deus vai requerer de nós que a gente nunca falou. Olha para quem está no seu redor, sabe, no seu trabalho, em qualquer lugar, aqui na igreja, né? Acho que isso aqui é mais fácil ser crente de verdade, ou pelo menos parecer que é. Vamos olhar ao nosso redor, qual a vida, como que as pessoas nos assistem, irmãos? Você acha que Jesus vai descer do seu trono agora e querer fruto de você? Não. Ele vai enviar talvez a Priscila para colher um fruto na sua vida, que vai saciar a fome de Jesus na vida dela. Alguém comigo? Meu Deus, a gente precisa ser produtivo, porque o Senhor colocou a gente numa terra que dá fruto. O Evangelho é uma terra fértil. Ninguém melhor do que Jesus para falar isso para a gente, né? Se Ele decidiu trazer o Evangelho ao seu coração, Ele já decidiu que vai frutificar, porque é pela vontade dEle que frutifica. O único modo de não frutificar, ou melhor, aqui não está falando que a vinha não frutifica, né? Aqui está falando que a vinha mesmo, ela frutifica, mas o administrador dela é que não quer dar o fruto ao seu Senhor.
Irmãos que prosperam e acham que tem a ver só com eles, não esquecendo que é o Senhor que dá ao homem a capacidade de produzir riqueza, e que o Senhor vai querer fruto do dom que Ele te deu, o Senhor vai querer fruto do evangelho que Ele plantou no seu coração. Irmãos que têm dom, sabe, não sei, de profecia ou qualquer coisa, e Deus vai requerer qual é o fruto que você está dando, cara. Irmão, você acha que Jesus não vem dar uma checada na gente, não? Vem, e vem sempre. E vem sempre. E vem sempre. Semana passada a gente teve uma oportunidade de ajudar uma pessoa, né, Ivo? E tirou a gente da posição do conforto, assim. Falei, meu Deus do céu. Aquela hora que você passa, Deus, o que eu fui arrumar? Eu falei, não, é isso mesmo. Eu lembro que no domingo eu orei, Senhor, dá a gente uma oportunidade nessa semana de sair do nosso conforto em prol de outro. O meu veio assim, vai ser primeiro para você, já que você está orando? E foi mesmo, irmãos. A gente estava tirando uma pessoa da rua, né, e ela é usuária de drogas. Que dificuldade. E a burocracia das pessoas que precisam te ajudar. E dificulta tudo. Fala, pelo amor de Deus, faz só um exame no cara, né, dá o receita do remédio e tal. A gente já está se virando. A burocracia, fala, não, é assim mesmo. Precisa ser difícil. Para ver se você está disposto a ir, né, por causa do meu amor. Irmãos, a gente precisa, sabe como Jesus falou? Os campos estão brancos. Acho que a gente está olhando igual Esaú, eu quero o meu prato de lentilha. Amaldiçoa essa primogenitura. Fica com ela, que me vale isso. Os campos estão brancos, mas eu acho que o nosso olho está no lugar errado. Os nossos olhos estão no lugar errado. Muitas pessoas estão se sentindo muito abaladas nesse tempo porque estão preocupando com a própria vida. Não olha o todo, não olha como está a igreja. E a igreja que eu falo não é só a nossa não, mas muito mais a nossa, porque é o lugar que você come e bebe, é o lugar que você comunga, é o lugar que você tem acesso a irmãos, é o lugar que você conhece pessoas que abençoam a sua vida, é o lugar que você é alimentado pela palavra. Muito mais. E eu quero fazer uma ressalva aqui, bem assim, sabe? Tem muita gente que acha que porque dá o dízimo e a oferta, que está fazendo tudo que devia fazer. Irmãos, isso é uma parte da coisa. E a parte do dom que Deus te confiou? Como é que fica isso? A Bíblia fala de dom de misericórdia. De repente tem alguém precisando do que tem o dom de misericórdia. A Bíblia fala de dom de prestar auxílio. Como que vai ser? Como que o corpo se beneficia? Gravem isso, como que o corpo se beneficia? Como que Jesus, o seu corpo, vem até você? Qual o fruto que ele encontra que pode saciar a sua fome? Como que o corpo se beneficia daquilo que ele te confiou? Como que o corpo se beneficia do evangelho que foi plantado em você? Está frutificando, irmãos? Se não está, é porque você está deixando entrar aqui e sair aqui. Ou se Jesus não tem, é porque você está sendo um mau administrador e acha que tudo é para você. Nenhuma árvore come do próprio fruto. Nenhum rio bebe da própria água. A gente precisa acordar, vamos dizer, né? Figurinha, né? Acorda para a vida, né? Só que a gente precisa tomar um safanão. Vamos lá, gente. Vamos lá. E não se admira se você é um em meio sei lá, a 1000 pessoas, porque é assim. O evangelho geralmente é desses pequenos, é um remanescente, né? Quando balança como é que é o nome daquela árvore? A oliveira. A oliveira fica as últimas azeitonas. O remanescente é aqueles lá, ó. Estão tão alto, subiram tão alto que o abalo não atinge eles quase nada. Eles estão no lugar em alto. Remanescente significa literalmente os últimos frutos do pé. Os últimos frutos. Significa o quê? Você já viu como que colhe a azeitona? Não? Eles dão uma tremida na árvore. Aí treme, aí cai. Só que tem as remanescentes, que é as que ficam, as que permanecem, mesmo depois de todo o abalo. Irmãos, dos abalos dos nossos dias, que são assim, poeira do chinelo do que está para vir de abalo no mundo. Quem está persistindo? Quem são os remanescentes da hora mais fraquinha? Quem são? E quando chegar a hora mais pesada? São esses que estão sendo fiéis nas pequenas coisas. É você que está perseverando quando a coisa ainda não chegou lá, mas você, cara, eu vou de qualquer jeito, eu estou agarrado. É o que você que clama, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque eu caio fácil, mas é o Senhor que precisa me segurar. É a gente, que sabe que é fraco. É a gente que sabe que não tem força nenhuma. É a gente que sabe, Jesus, eu não sei o que fazer. É igual ontem, a gente estava na sala de oração, conversando, falando, é quando você olha para a igreja apática, morna, e você fala, Deus, eu não sei o que fazer, o que você faz? Eu vou orar. Eu vou clamar ao Senhor para que Ele coloque fogo no coração dos meus irmãos.
porque eles não sabem o caminho que eles estão traçando para a própria vida deles. É a gente que não sabe o que fazer, que não sabe o que fazer. Não sabe, Deus, eu não sei mais qual é o ensino, qual que é a mensagem. Eu ainda brinquei ontem, eu brinquei falando sério. Eu vou chegar um dia no culto e vou ler João 3,16, e é isso que vocês vão ter. É isso que a gente vai ter, porque quem não ama João 3,16, irmãos, não tem mais nada que possa ser falado na Bíblia. É a melhor mensagem de Jesus, porque Deus amou o mundo que enviou seu Filho, e o Filho que foi enviado para eles, eles mataram. O Filho que ele enviou para buscar o fruto da vinha, eles mataram ele. Curiosamente, o livro de Mateus ainda vai dar mais precisão, vai falar que levaram ele para fora da vinha e mataram. Onde que Jesus foi morto? Fora de Jerusalém. Levaram ele para fora de Jerusalém e mataram ele lá. Por isso que eu falo que além de ser uma parábola, é uma profecia, né? Acerca do Senhor, dele mesmo, Jesus profetizando acerca dele mesmo. E cumpriu-se nele essa profecia, porque exatamente, eles levaram ele para fora e eles mesmos fizeram um complô e mataram o Senhor Jesus. Deixa eu voltar lá em Marcos. Talvez eu vá ser bem rapidinho hoje aqui. No verso 2 do capítulo 12, na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Irmãos, significa que existe época de colheita para cada um de nós. Significa que Deus nos dá um tempo. Eu dei-lhes tempo para que se arrependa. Lembra de Apocalipse falando? Dei tempo para que se arrependa da sua prostituição. Dei tempo para que você se arrependa da sua pornografia, da sua mentira, da sua apatia, da sua omissão. Dei tempo para que você se arrependa da sua covardia. Eu estou dando tempo. Mas a gente precisa aprender uma coisa sobre Deus. Existem limites. O Senhor colocou limite nos mares. Ele não colocaria limites em nós, irmãos? Existem limites. A gente precisa entender que o Senhor é misericordioso. Mas terrível coisa é cair na mão do Senhor. Se quando Ele olhar para nós e falar, chega, o pecado de tal pessoa chegou até a minha narina, não suporto mais. E de repente a gente acha, mas isso aí é balela, você está falando de Velho Testamento. Você está falando, irmãos, Ananias e Safira, bastou falar uma mentirinha de nada. Reter parte da propriedade que tinha vendido e falar, tudo que a gente recebeu está aqui. Aí Pedro fala, você não mentiu para homem, você mentiu para o Espírito Santo. A pessoa vai ficar morta. Aí vem a mulher achando que ia fazer bonito, né? Tinham combinado, tinham armado um complô para mentir para Deus. Tinham combinado. Aí vem a mulher, e aí ele dá mais uma chance. É exatamente essa quantia que vocês tiveram do que vocês venderam? E a mulher, sim. Fala, olha, aí fora está os pés dos que acabaram de sepultar seu marido, eles vão levar você também. Novo Testamento, irmão, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Novo Testamento. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. A gente está clamando por avivamento? Eu acho que sim. Mas a gente precisa pegar a parte feia do avivamento, que é muito mais feia do que bonita. Muito mais. Sabe o que é avivamento? É quando Jesus converte seu coração, que você não ama Ele, e você se derrama, sente dor pelo seu pecado. Lembra de Isaías? Capítulo 6. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor exaltado. E quando ele viu o Senhor, qual foi a reação dele, irmãos? Ai de mim. O pecado dele foi exposto. Eu sou um homem que tem lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. Então, Senhor, eu não só tenho lábios impuros, mas eu sou influenciado o tempo inteiro. Ai de mim, eu estou perdido. Isso é um arrependimento, gente. Isso é um avivamento. Sabe? Porque de repente tem irmãos que vivem aí na prostituição e acham, Deus perdoa. E chora, 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 depois volta a cair na mesma lama. Não leva a sério, achando que Deus, sabe, não leva essas coisas em consideração. Tem irmãos que se omitem, é covarde. E acha que Deus não está vendo. Dê-lhes tempo para que se arrependa. Mas vai chegar a hora que eu vou querer requerer o fruto. Existe um tempo. Irmãos que não oram. E principalmente as pessoas que estão aqui em cima ministrando alguma coisa. Se algum de vocês não ora, não lê a Bíblia. Viu que a coisa está ficando feia aí? Fala, Deus, né? Brincando. Mas principalmente nós que estamos aqui em cima. Se a gente tem uma vida porca diante do Evangelho, se a gente não ora, não lê a palavra, não faz ideia o que Deus quer fazer aqui, né? A gente está derramando aí nosso coração cheio de pecado. Nosso coração cheio de lascívia, talvez. Cheio de inveja, irmãos. Falta de perdão. Olha que nível a gente chegou. Isso aí não é condicional para um crente, mas a gente precisa falar, cristão, perdoa.
Porque se você não perdoar, não vai ser perdoado. Seja generoso, porque se você não for, você não vai receber. Seja zeloso com aquilo que te foi confiado, porque isso vai requerer e vai te custar muito caro. Se o evangelho chegou ao seu coração, seja responsável com ele, seja sério com ele. Porque isso vai te custar muito caro, muito caro. Vamos lá. No verso 3, mas eles agarraram, o espancaram e mandaram o quê, irmãos? Embora de mãos vazias. Agarraram os que foi enviado e mandaram eles embora de mãos vazias. Ou seja, o Senhor não teve o fruto que Ele queria. Irmãos, e qual que é o fruto que Deus deseja do nosso coração? Frutos de arrependimento. Arrependimento. Tem irmão, sabe, que fica ofendido porque vai na igreja e ouve uma palavra de confronto. Deixa eu te contar um segredo, bem segredo. Toda pregação é confronto. A pregação que não é confronto, ela é ensino, ela é qualquer outra coisa. Mas toda pregação é confronto e é com a cruz, é com o evangelho, é com a seriedade do evangelho. Então, irmãos, se a gente não gosta de confronto, a gente pode procurar outra coisa, outra religião. Porque eu não sei você, mas toda vez que eu abro a Bíblia e leio ela para mim, não pensando que ela serve para outro, eu falo, ai meu Deus do céu, me ajuda. É o ai de mim, né? Eu estou perdido. Sabe aquela hora que você já entendeu que você precisa perdoar, mas você pega seu coração desejando mal para os outros? É nessas coisas. Você pega seu coração assim, ávido por justiça própria, né? Não, tem que acontecer, tem nada. Você não é mais justo que Deus. Se Ele não fez nada, irmãos, só clama a Ele. Lembra de Apocalipse, que os santos, né, que foram martirizados, estavam ali debaixo do altar clamando, faz-nos justiça, faz-nos justiça. E o Senhor dá uma veste nova para eles, calma, não chegou o dia. Irmãos, o evangelho pregado, você quer qual que é o evangelho pregado? É, Deus marcou um dia para pisar toda a impiedade desse mundo. Mas Ele enviou Jesus, para que se você estiver nessa arca, você não pereça com todos. Mas existe o dia da vingança, e Ele é certo que virá. É certo que virá. Agora, tende em vista que se a gente está achando que está demorando demais, você começa a olhar para o coração do nosso Deus, que é grande e misericordioso. As suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, irmãos. Se está parecendo que está demorando, se você acha que Deus está tendo paciência demais, te suportando demais, com essa vida bamba que você vai levando, lembra que a misericórdia dele não é porque Ele está apoiando, não é porque Ele está aprovando, é porque Ele está te dando tempo para arrepender e me dando tempo para arrepender. Deus não é um carrasco que quer expor o nosso pecado. Irmão, já parou para pensar quantas vezes, tem coisas que a gente demorou mais de 100 vezes para vencer. Se Deus pegasse e abrisse a nossa vida para os outros assim, ó, mostrasse quem que a gente é para todo mundo ver, tirasse a nossa roupa para todo mundo ver. Ah, aquela menina que era tão fofinha, né, na igreja, aqui, ó, cara, invejosa. Olha o que ela faz quando ninguém está vendo. Lembra do profeta Ezequiel também? O anjo leva ele para ele espiar dentro do templo. Olha, filho do homem, o que está acontecendo dentro do templo? Prostituição. Irmãos, já parou para pensar se o nosso pecado fosse exposto assim, diante da igreja, diante da comunidade? Olha, ele parece que prega bem, né? Que tá, não, é a vida que tem. Para ele, o que ele prega não tem nada a ver com o que ele vive. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que Deus é misericordioso e não pega nosso pecado e coloca diante de todo mundo? Como Noé, né? Quando bebeu, ficou nu, e Cã quis expor a vergonha do pai, os outros filhos foram e cobriram. Assim é o nosso Deus, que Ele vai nos cobrindo, porque grande é a longanimidade do Senhor, grande é a paciência, grande é a bondade. A gente chega ao arrependimento por causa da bondade de Deus. O livro de Romanos vai falar assim, é por causa da bondade de Deus que a gente se arrepende, sabe? É aquela hora que você olha para si, você não se aguenta mais, e é onde vem aquele desespero, como diz Isaías, ai de mim, se o Senhor não fizer alguma coisa. Irmãos, eu já tive que vencer pecado, que eu tive que jogar para Deus tudo. Falei, se o Senhor não fizer nada, eu não quero nem te ver mais, porque eu não dou conta de fazer isso. É hora que você é honesto e joga a sua podridão toda. O que eu e você podemos oferecer ao Senhor Jesus, senão os nossos pecados, gente? O quê? O templo do Senhor, você chegava adorando Ele, matando, sangue. Tinha podridão, tinha excremento de animal lá, ó. Queimava, não tinha nada de bonito, não. O holocausto é feio, né? Lembra de holocausto? Fala-se de holocausto, a gente já logo remete a Hitler. Pega essa memória e remete lá. Aquela cova de morto, jogando aquele tanto de morto, né? A câmara de gás. As crianças que tomavam aquele banho de ácido, né? E matavam as crianças lá no banho. A gente precisa dar
Vamos dar uma... Ficar mais perto do que é o evangelho genuíno. Ficar mais perto. A gente precisa entender que o evangelho nos custa e nos custa tudo, irmãos. E que Jesus vai vir. Que bela introdução, hein, Felipe? Jesus vai vir requerer frutos do seu investimento. Irmãos, Jesus está investindo em você e em mim toda vez que a gente olha, lê a sua palavra. Toda vez que a gente... E nós ainda seremos muito mais cobrados, que a quem muito foi dado, muito mais será exigido. A gente está numa geração que a gente tem mestres brilhantes. Basta você dar um Google aí, ó, um YouTube aí, ó, você vai aprender coisa sensacional que pais da igreja demoraram a vida toda para aprender. E você tem acesso, livros, irmãos que estão crescendo em Deus lá do outro lado do mundo, compartilha do que eles estão vivendo, e a gente, por meio de livros, a gente é edificado por esses irmãos. Então a gente é uma geração que é muito abastada, e a gente precisa aprender que o Senhor vai vir cobrar de todo esse adubo que Ele tem colocado sobre os nossos pés para que a gente frutifique. Então eu acho que assim, talvez uma reflexão, sabe? Para a gente, irmãos, tenta pensar no seu âmbito, no mínimo familiar, qual o fruto que o Evangelho está dando para as pessoas que estão ao seu redor familiar, a sua família. Vai para o outro âmbito, qual o fruto que o Evangelho está trazendo para as pessoas que estão aqui na igreja, irmãos. Qual o fruto que as pessoas podem ir até você e colher, lá no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar que você estiver. Isso é uma mensagem, não é só para vocês não, para mim, para todos nós. Qual é o fruto da nossa vida, do investimento do Senhor, dele ter colocado a cerca ao redor da vinha, dele ter colocado vigia. Não é eu, Senhor, não cochilo, né? O próprio Senhor é o nosso vigia. Aqueles que o Pai me deu de maneira nenhuma vai cair da minha mão. Gente, que palavras poderosas para a gente, que promessas são essas? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Irmãos, aí a gente precisa acordar para o lugar que a gente está. O Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus. Já parou para pensar que mesmo esse Senhor, que vai vir na vinha, vai vir, um tempo específico, ele vai vir, porque o filho dele morreu, e agora ele vai vir. Ele vai avisar os seus que ele está vindo, irmãos. Olha a misericórdia do Senhor. Na verdade, ele avisou na sua palavra, né? Você lê Mateus 24 e 25 ali. Ele avisou. Falou, olha, vai ter terremoto. Eu falei, Jesus, mas já tem. Mas vai ficar mais forte. Quanto mais, o jeito de você observar, quanto mais ficar mais forte, menos espaçado, mais forte, menos espaçado. Todas as catástrofes, isso vai servir de sinal para você. Quando você vê Jerusalém desolada lá, isso vai servir de sinal para você. Irmãos, Jesus nos avisa. Jesus, Ele nos ama. Ele não quer que a gente pereça. A Bíblia diz que aquele dia vai ser como um ladrão à noite. Só que tem um mas desse tamanho, com letras garrafais. Mas vocês não estão nas trevas para que aquele dia vos surpreenda. Vocês são aqueles que comem da minha mesa, que participam do meu conselho, que me falam e eu falo a vocês, que me ouvem e eu falo aos seus ouvidos. Vocês não serão pegos de surpresa. Aquele dia não será uma surpresa para vocês. Será uma surpresa, só se for uma surpresa, né? Quando é meu aniversário, eu estou esperando que alguém me dê um bom presente. E ele está compartilhando, ele vai compartilhar, gente, da sua volta, da gloriosa majestade da sua volta com a gente. A Bíblia diz que naquele grande dia, o Senhor será glorificado nos seus santos. O que será que pode significar isso, né? Eu acho que isso aqui abre para a gente um leque de imaginação. O que será? Jesus, naquele dia, sendo glorificado, é em nós. Não é a gente que vai estar olhando, que coisa, que beleza. Não, a gente vai estar com Ele e nós sendo admirados pelos que estão aqui. Quão majestoso o Senhor é. E nós, o corpo de Cristo, seremos... Jesus é glorificado em nós. Ele dá-nos participação no seu reino, irmãos. Ele dá-nos participação da beleza da sua glória, do seu esplendor. Ele nos dá participação de participar. Olha, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, gente. Não é motivo de vergonha. O reino ao qual a gente faz parte é um reino nobre, que nada nessa terra pode se comparar a ele. É um reino de nobreza, é um reino de riqueza, é um reino de inteligência, é um reino de beleza, é um reino de tudo. Quando você olha para essa terra desolada, esse rio aqui, que o povo faz o que faz, né? Tem uma cachoeira bonita ali, eu falei, gente, que carniça, para que faz isso com o rio?
renova a esperança. Quando o Senhor, porém, voltar, todas as coisas serão restauradas e nós estaremos com Ele, trabalhando, restaurando toda a terra. O que você acha que são 1000 anos com o Senhor? 1000 anos de trabalho nosso, irmãos. Restaurando toda a terra. Para quê? Tornando a terra santa, santificada, para que Deus desça com a sua cidade. Então primeiro vem o Filho, depois Deus desce a sua cidade, porque Deus quer habitar com o homem, mas Ele não habita em um lugar que não é santo. E aqueles que não estão se dedicando à santificação, não verão o Senhor. Não verão o Senhor. Um jeito que eu aplico a minha própria vida para saber, às vezes a gente fala, nossa, será que eu sou salvo mesmo? Eu estou no processo de santificação. Ontem eu estava mais sujo do que eu estou hoje. Eu tenho planos para ser mais santo daqui a um ano. No final do ano eu bebi todas do ano passado. Não eu, tá, gente? Exemplo. Eu já fiz muita coisa, mas beber nunca foi uma coisa que eu gostei muito, não. Será que no final desse ano eu vou entornar a cara de novo? Eu sou guloso, será que amanhã eu vou ser guloso? Irmão, santificação. Se eu e você não estamos nesse processo de santificação, vamos dar uma checada nos fundamentos, que alguma coisa está errada. Amém? É simples, não é? Gente, eu acho que foi a mensagem mais rápida que eu preguei até hoje. Não posso ler, senão eu lembro de mais coisas, né? Eu lembrei de mais coisas. Segurar a onda aí, rapidinho. Em Mateus, né, lá no Mateus 21, 43, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê frutos para o reino. Aquele que cair sobre essa pedra, aliás, eu não li, né, deixa eu ler antes, 42. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso veio do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E aí ele fala, né, e ele fala o que eu li, né, que eles rejeitaram ele, o reino é tirado dele e vai ser dado a outro. O que é a pedra angular? Já expliquei um monte de vezes aqui, gente, mas é aquela pedra côncava que só cabe em um lugar. E essa é a pedra que sustenta todo o fundamento da casa. É igual um arco, né? Você já viu? Arco de pedra? Que tem aquela pedra central, é ela que mantém as outras firmes. Jesus é essa pedra angular. E aí ele está usando o exemplo, né? Citando, se eu não me engano, Salmo 118. É um salmo escatológico também. Citando esse exemplo, que ele é a pedra que eles rejeitaram. Agora, o que é sério é isso aqui, olha. O verso 44. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Irmãos, já parou para pensar? Vamos pensar na construção. Olha, nós estamos fazendo um arco aqui de pedra. E a pedra que encaixa aqui a gente está rejeitando. A gente pode tropeçar e cair nessa pedra, porque ela está no lugar errado. E aí o que a Bíblia está testemunhando sobre essa pedra é que quem cair nela vai ser despedaçado. E quem ela cair, lembra que haverá um dia de juízo, é o dia da vingança do Senhor? Sobre quem essa pedra cair vai ser reduzida a pó. Você sabe o que eu fico pensando nisso, Jéssica? Que olha, Jesus é a pedra na minha vida, é a pedra angular. Se eu rejeitar ele, ele vai estar num lugar que eu posso estar me estrepando, e é ele mesmo, eu estou tropeçando nele, porque ele não está na pedra no lugar principal. E se eu rejeitar ele, haverá um dia em que ele virá e eu vou estar debaixo dos pés dele, sendo pisado. Irmãos, a linguagem de Isaías é clara, ele pisará crânios, a roupa dele vai estar suja de sangue, com a espada na mão. Não fica pensando em Jesus aí, fofinho, descendo, dançando, não, para com isso. Ele vem com os olhos em chamas de fogo, com a espada na mão. E ele não desembanha a espada à toa, né? O Senhor não faz nada à toa. Aí eu fico pensando na minha própria vida, sabe? Eles rejeitaram, mataram ele. Mas Jesus ressuscitou, irmãos. Significa que o fato deles terem rejeitado, não ter aceitado o Messias, não faz com que ele não seja o Messias. Vocês estão entendendo? O fato de eu rejeitar Jesus na minha vida e não colocar ele no lugar principal, não faz dele um falso Messias. A palavra que permanece sobre quem não põe Jesus em lugar principal é: se você cair sobre ele, você será despedaçado. E se ele vir sobre você, você será reduzido a pó. Não pensa que porque você está ignorando a voz do Senhor, que ele deixou de ser a pedra principal. Eles não arrumaram outra pedra principal, ficou sem ela. Não tem outra que substitui ele. Eu rejeitar o Senhor no meu coração, irmãos, não faz dele um Deus menor. Não faz dele aquele que não vai me ferir.
Pelo contrário, só me coloca numa posição difícil. Na verdade, numa posição terrível. E eles rejeitaram. Então, eu gosto de trazer essa aplicação. Eu posso estar ignorando a voz do Espírito de Deus. Eu posso estar ignorando as minhas disciplinas que eu sei que eu tenho que praticar. Eu posso estar ignorando a comunhão. Eu posso estar ignorando a leitura. Eu posso estar ignorando um tanto de coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Mas só que isso não coloca Jesus numa posição mais fofinha para a gente. Isso não tira ele do lugar dele. Irmãos, Jesus ressuscitou. Ele está à destra do Pai. A direita de Deus significa estar no mesmo lugar de Deus. E outra, toda vez que a Bíblia vai falar do juízo do Senhor, a sua destra poderosa é que vem com o juízo. Então você acha que na última hora não é a destra dele que vai vir? Meu Deus. Amém, irmãos? Espero que seja uma palavra que traga clareza nessa parábola, temor no coração e que produza praticidade, vida prática. Vamos parar de ser um povo que quer só saber das coisas. Vamos começar a nos esforçar. A cruz do Senhor Jesus fez com que o sangue dele fosse derramado. A cruz que ele nos propõe tem que fazer com que o nosso sangue seja derramado também. Senão não é cruz de Cristo. É qualquer outra coisa. Amém? Amém. Antes da gente encerrar, eu quero dar só uns recados para vocês. Vocês viram lá que o Vini publicou lá no grupo da igreja sobre a agenda? A agenda é essa daqui, ó. Você pode procurar o Beto lá atrás. Essa agenda está R$ 35,90. E tudo é para missões, irmãos, que a gente está arrecadando. E como o Vini explicou lá no vídeo, tudo que a gente está fazendo é uma oportunidade da gente engajar e participar, ter um só coração. Sabe, não adianta a gente ter a mesma palavra, ter a mesma fé e tudo, mas na hora da gente oferecer o braço, ser só poucos braços. A gente precisa ser um. E se você tem um só coração com a gente, e até em relação mais propriamente dito sobre as missões em Portugal, gente, se vocês têm dúvida, pergunta. Tá? Muitos de vocês têm até acesso à própria Igara e o Vini, vocês podem perguntar. Vocês vão ver como que a coisa não é tão fácil como parece ser. Sabe, o evangelho lá é difícil de alcançar. E vocês veem, não só nós, mas muitos irmãos que a gente admira, tudo indo para lá agora. Vocês estão percebendo isso, esse movimento? A Europa recebendo os brasileiros. Então, se você tem um só coração conosco, que você quer também que os nossos irmãos lá bebam da mesma água que a gente, sabe? Que tem feito tanta diferença para a vida, para a nossa vida, vocês podem participar. E aí, se você pegar a agenda para vender, você tem participação, né? De R$ 2,50 em cada agenda que você vende. Ok? R$ 35,90. Se você quiser, você pode pegar para vender. E você tem participação nela também, se você vender. Se você pegar para vender, né? Não comprando lá agora. E aqui a gente tem outra ação em amigos, que ele colocou no grupo também. Que é um prêmio de R$ 1.000 no Pix. Antes do Natal, né? É o Pix do Natal, né? Então, assim, eu acho que seria legal, né? Dia 24, você que ganhou, vou fazer um Pix de R$ 1.000 para você aí. Que seja eu, né? Mas aí, esse daqui é um bloquinho, se você quiser pegar, é um bloquinho. Cada rifa é R$ 5, tem 10 bloquinhos. Tem 10 bloquinhos não, tem 10 rifas em cada bloquinho. Ok? Dá R$ 50 por bloquinho. Você também pode procurar o Beto lá atrás. Amém, irmãos? Tranquilo? Então é isso. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse início, Deus, dessa série sobre parábolas, que o nosso coração estremeça, que nós não sejamos como aqueles que ouvem de má vontade o teu ensino através das parábolas, Senhor, mas que ela atinja o nosso coração como uma flecha certeira e produza para o Senhor os frutos que o Senhor quer no tempo que o Senhor vem colher, Deus. Ajuda-nos a estar atentos, Deus, ao nosso redor, como nós podemos frutificar, Deus, para abençoar os nossos irmãos, porque sabemos que o Senhor vem através do outro, Pai. Encontra-nos diligentes, com todo o dom, talento, recursos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vão em paz. Deus abençoe. Espero que vocês estejam gostando. Que venha a próxima quarta. Ah, é? Essa eu não sabia, não. Hoje tem mini pizza e suco lá. Quanto, Beto? R$ 6.